Bom dia, você que está nos acompanhando pelo canal IBE Fortaleza. Nesse momento, receba um afetuoso abraço, nosso carinho de sempre, desejando que hoje, o último dia do mês de junho, nós possamos fazer uma avaliação do que foi bom durante esses primeiros 6 meses, o que deu certo, o que não deu, não deixarmos que isso amargue o nosso ano, nossos dias. E, como disse Paulo na meditação que vamos desenvolver hoje, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de nós. Perceba bem que conselho precioso, que palavra preciosa Paulo está nos mandando dizer exatamente no último dia do mês de junho, completando 6 meses preciosos que tivemos, deixando para trás o que não deu certo e avançando com boas perspectivas com o futuro. Nós desejamos que todos nós possamos continuar crescendo com a ajuda e a bênção do nosso Deus. O texto hoje da nossa meditação está em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12 até o versículo 14, diz assim: Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É muito provável que houvesse um grupo de perfeccionistas na igreja de Filipos. Paulo desmente a sua própria perfeição absoluta, como nós acabamos de ler no versículo 12. Aponta então ele para a maturidade daqueles que, com os olhos fixos no alvo, esperam o muito bem, a aprovação do seu mestre, como nós acabamos de ler aqui no versículo 14, quando ele vai dizer: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo ainda se esforçava para cumprir o propósito para o qual o Senhor Jesus o salvou. O apóstolo foi conquistado por Jesus no caminho para Damasco, como está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Qual o propósito desse encontro maravilhoso? Que Paulo se tornasse um servo, um cristão exemplar, para que Cristo pudesse mostrar por meio dele o que Deus pode fazer com uma vida humana. Paulo ainda não estava perfeitamente conformado a Cristo. O processo ainda estava em andamento e o apóstolo estava se dedicando inteiramente a que essa obra da graça de Deus na vida dele pudesse continuar e se aprofundar cada vez mais. Este homem que aprendera a se contentar com qualquer coisa que tivesse, ainda não havia aprendido a se contentar com seus progressos espirituais. Não julgo ter alcançado o ideal. O que então ele fez? Ele mesmo disse que ainda não tinha alcançado o ideal, mas uma coisa ele fazia, ele prosseguia. Ele diz: eu tenho um propósito, eu vou andando, eu vou prosseguindo, eu vou avançando. Ele tinha um só alvo, uma única ambição. Nisso ele era muito parecido com o rei Davi, que chegou a declarar: uma coisa eu peço ao Senhor, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, diz respeito não apenas aos seus pecados e fracassos, mas também aos seus privilégios naturais, aos seus sucessos e vitórias, de que já fez menção nesse capítulo 3, e até aos seus triunfos espirituais. Eu quero destacar ainda aqui, nesse versículo, que algumas pessoas têm grande tentação de retornar à antiga vida e ao passado.
Nós temos como exemplo disso a esposa de Ló, que regrediu em seu coração e perdeu a sua alma naquele momento em que Ló e as filhas e ela estavam saindo da cidade, antes da cidade ser incendiada e destruída. Ela olha para trás, ela fica parada, ela fica presa ao passado, à saudade de sair de alguma coisa. E o texto nos diz lá em Gênesis 19, 26, que ela se transforma numa estátua de sal, que é um símbolo de quantas pessoas estão morrendo porque não conseguem abandonar, resistir e vencer o passado, seja ele de glória, seja ele de sofrimento, seja ele de quedas, de mágoas, de ressentimento que ficaram para trás, que poderiam já ter sido vencidos e não têm sido. Eu mesma tenho visto na igreja, como pastora, nos aconselhamentos, nos acompanhamentos, como o passado ainda é tão forte e tem impedido o crescimento de tantas pessoas. Paulo consegue resistir a um passado de glória, né? Nós temos ainda nesse capítulo 3, quando ele vai dizer que tinha sido da linhagem dos fariseus, hebreus de hebreus, de família aristocrática, quantas glórias Paulo tinha ali para celebrar, mas ele diz que considera tudo como esterco, tudo como lixo, ele vai deixando aquilo tudo para trás, e esse é o grande desafio da nossa fé hoje, é podermos avançar para o alvo, para o que está proposto, para o que está adiante, para o que Deus tem reservado para nós. Comparando-se a alguém que participa de uma corrida, Paulo diz que está se esforçando ao máximo para chegar ao alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como um corredor numa competição, ele se esforça para ir avante, na direção da meta, para alcançar o prêmio de estar com Cristo nos céus. Nós sabemos que Paulo, ele pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora o que me está reservado é a coroa da justiça que o justo juiz dará a todos aqueles que nele esperam. E então Paulo vai se identificando com aquele corredor que está terminando a sua caminhada e que receberá com certeza das mãos daquele que é fiel aquilo que ele tanto almejou, a sua coroa da vitória, dos que correm, dos que perseveram, dos que alcançam e dos que recebem o seu prêmio, a sua coroa, a sua glória. Paulo nos inspira, Paulo nos desafia e Paulo nos mostra que em Cristo, sim, é possível ser coroado de glória e receber o prêmio da justiça, o prêmio da vitória. Nós também teremos esse prêmio e receberemos das mãos daquele que é fiel e que promete, que garante e que cumpre. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Eu espero trazer uma boa contribuição, um encorajamento para todos nós, em nome de Jesus. Amém.